A verdade é que você já deve ter ouvido a expressão "cuidado que o barato pode sair caro". E eu concordo muito com essa afirmação aqui, principalmente quando a gente tá falando de tênis para corrida e gasolina adulterada. E já fica a dica aqui, se você está pensando em começar a correr, não economize no tênis, porque operar o joelho depois é muito mais caro. Mas será que no mercado de ações realmente dá para dizer que determinada ação tá barata? Se você passa numa loja e vê aquele tênis que você tava namorando lá por R$800, você simplesmente dá as costas e não compra esse tênis, correto? A não ser que você tenha R$800 sobrando. Mas aí daqui a 2 semanas você passa na mesma loja e esse mesmo tênis está por R$400. Dá para cravar que esse tênis está mais barato, afinal de contas é o mesmo tênis. Agora pensa comigo, uma ação que custava R$40 e em pouco tempo cai para R$7. Será que dá para dizer que o setor e a empresa ainda são os mesmos? A resposta é quase sempre não, meu amigo, e RBR3 que o diga. Se o preço de uma ação caiu muito é porque certamente mudou alguma coisa na empresa, no setor, no cenário econômico ou nos três que fez com que o mercado precificasse ela de forma diferente. Aquele tênis lá, se você não for logo buscar, alguém vai lá e compra, então o que você acha que você vai achar uma ação barata? Aí nessa, pensando que é fácil? Assim não, rapaz. Nesse vídeo aqui a gente vai ver 5 ações baratas de acordo com alguns múltiplos que podem sair muito caras de acordo com alguns indicadores que mostram pra gente alguns riscos relacionados a essas empresas. Depois da vinheta. Cinco ações baratas que podem sair caras. Agora presta atenção, esse vídeo aqui não é recomendação de compra nem de venda de nenhuma ação, nem do tênis também. Não é recomendação de nada, não é recomendação de investimento e você estaria agindo muito errado se você comprasse qualquer ação, qualquer fundo imobiliário baseado em vídeo YouTube. E a notícia boa é que para cada ação dessa aqui, além de um conhecimento sobre a empresa, você vai receber aí uma sacada muito legal sobre investimento para você identificar o risco dessas ações e de qualquer outra ação que você quiser. Sim, porque quase 100% das ações que você bater o olho nos múltiplos e achar barata vai ter risco envolvido. Ou seja, ações baratas podem sair caras sim, assim como ações caras também podem sair baratas, dependendo de como seja o desempenho futuro dessas empresas. Então já deixa o seu like nesse vídeo e vamos aqui para nossa primeira ação. Achou que eu ia esquecer de pedir o like, né, safadinho? Esqueci não. Deixa o like aí. E a primeira ação da nossa lista aqui é Saraiva, código de negociação SLED3, SLED4. A Saraiva é uma empresa varejista que comercializa produtos de tecnologia, livros, produtos de educação, tudo que você imagina aí, aquelas lojas bonitas da Saraiva, sabe? Em 2018 a empresa possuía cerca de 80 lojas e com dívida aí de mais de 650 milhões de reais, ela entrou com um pedido de recuperação judicial que foi aceito em 2019. Me enganou o tempo inteiro com aquela loja bonita. E de cara aqui, os múltiplos da empresa que poderiam mostrar pra gente que ela tá descontada já mostram pra gente que algo de errado não tá certo nessa empresa. A gente olha aqui para o P sobre L, 0,13, só que negativo, menos 0,13. E o P sobre VP, P sobre VPA, na verdade, menos 0,14. Ou seja, os múltiplos de valuation negativos. Você já deve ter pensado aí que preço não tem como ficar negativo. E como esses múltiplos relacionam o preço com outros indicadores da empresa, o que está negativo aqui no caso é o lucro da empresa, no caso o lucro negativo é prejuízo, e o valor patrimonial, que mostra pra gente que a empresa tem mais passivos do que ativos. E olhando aqui para o crescimento do patrimônio líquido da empresa nos últimos anos, que eu busquei no Trademap Web, a gente vê o seguinte, que não existe, na verdade, crescimento, e sim redução do patrimônio líquido. E o lucro líquido, ou melhor, o prejuízo líquido da empresa, também só piora. O último ano de lucro foi em 2015. As ações da Saraiva podem até parecer baratas quando você bate o olho lá e elas estão custando cerca de 70 e poucos centavos, mas se engana muito quem acha que não existe risco nessas ações. Empresa que não dá lucro por muitos e muitos anos, uma hora quebra. Então sempre que você vê uma ação barata, presta atenção se essa empresa está dando lucro ou tem possibilidade de voltar a dar lucro no médio prazo. Sempre vai existir
risco. E a segunda ação da lista aqui é IGBR3, Gradiente. Comenta aqui embaixo se você já teve algum produto da Gradiente, aquelas televisões horríveis ou os sons lá, os microsystems da Gradiente. Comenta aqui embaixo. A Gradiente é uma empresa brasileira de eletroeletrônicos que cresceu muito na década de 70 devido a 3 fatores. A limitação da importação aqui no Brasil, a gente teve também um crescimento econômico brasileiro, conhecido como milagre econômico, e a implantação da Zona Franca de Manaus. Mas depois que a concorrência aumentou e devido também a uma série de decisões mal sucedidas de alocação de capital, a empresa começou a enfrentar sérias dificuldades e vem enfrentando até hoje quando ela tenta se reposicionar no mercado local. O indicador da empresa que eu resolvi trazer aqui para mostrar o risco dela foi a dívida líquida em relação ao EBITDA, que é de menos 45,22. Badu, dívida líquida sobre EBITDA negativo é ruim? Depende. VEG e Grendene, por exemplo, tem o indicador dívida líquida sobre EBITDA negativo, mas porque eles têm a dívida líquida negativa, ou seja, eles têm mais caixa do que dívida, o que não é o caso da Gradiente. A empresa tem uma dívida líquida de 947 milhões e praticamente nada em caixa. Se juntar a sua reserva de emergência com a minha, já deve dar mais caixa do que o que a Gradiente tem. É o EBITDA da empresa que é negativo em quase 21 milhões de reais. Sabe-se lá como que eles vão conseguir honrar com essas dívidas sem geração de caixa. Então, sempre que você vê uma empresa descontada, entre aspas, barata, olha para o endividamento da empresa. A terceira ação da lista aqui é a Light. A Light é uma empresa privada do setor elétrico com sede no Rio de Janeiro. Eu até falei sobre ela num vídeo que eu fiz sobre as empresas do setor elétrico meio que fora do radar aí. Por isso já se inscreve no canal aqui e ativa o sino das notificações para você não perder sempre que a gente postar vídeos novos. E vamos dar uma olhada nos múltiplos da empresa aqui. A gente tem P sobre L de 3,7 e P sobre VPA de 0,71. Pelo menos não é negativo como as duas primeiras que a gente viu, mas também cuidado que isso aqui é que pode ser a pegadinha no negócio. Você pode olhar para esses múltiplos aqui e achar que você vai achar uma empresa barata. Você vai comparar com a Engie, por exemplo, e falar, nossa, para que eu vou comprar a Engie? Minha mãe sempre falou para eu ir no mercado e comprar o mais barato. E aí você vai comprar a Light ao invés de Engie. E o que é que acontece? Nada, eu não vou falar o que acontece porque esse vídeo aqui não é uma recomendação de compra nem de venda. Mas como eu disse, sempre vai ter algum risco nas ações que aparentemente estão baratas. E eu nem vou falar aqui do risco de participação do governo, que geralmente também faz a gente ter um desconto nas ações. Vale lembrar que o Banco do Brasil, por exemplo, historicamente é o banco mais descontado que a gente tem dos grandes bancos justamente por causa da participação que ele tem do governo. Mas no caso da Light aqui eu trouxe um outro indicador chamado Índice de Cobertura de Juros, que mostra pra gente a capacidade que a empresa tem de honrar com as suas despesas financeiras causadas pelos juros das dívidas que elas possuem. Esse indicador é calculado dividindo o EBITDA pelas despesas que a empresa tem com juros. E quando a gente olha para o índice de cobertura de juros da Light de 0,77, a gente chega à conclusão de que ela não tem geração de caixa, resultado operacional suficiente nem para honrar com as suas despesas de juros. E se a empresa não consegue pagar os juros das suas dívidas, quanto mais amortizar, ou seja, a dívida da empresa tende a aumentar. Quando esse indicador é menor que 1, mostra que a empresa tem chance de dar o calote nos credores, o famoso risco de default. Eu não estou falando aqui que a empresa vai quebrar, que não é para comprar ações dela e que é para vender tudo se você tiver. A empresa ela pode se recuperar, se refinanciar e passar por situações difíceis como essa aqui. Mas minha ideia aqui é justamente trazer um indicador que te mostra o risco na empresa, não só nessa empresa como em qualquer outra que você for analisar. E a quarta ação da nossa lista aqui é Azul 4, as ações de Azul Linhas Aéreas Brasileiras. Essa aqui tem tudo de ruim que uma ação pode ter: prejuízo, patrimônio líquido negativo, dívida alta. Meu Deus do céu, eu vou até embora para casa. Eu já tô em casa. A empresa já não vinha bem antes da crise, foi fortemente impactada pela mesma, enfim, a situação para Azul não tá fácil. Isso aqui é ação para quem é valente mesmo, sabe? Para quem é corajoso. Eu não sou. Medo de voar e o avião cair eu nem tenho. Eu tenho medo de comprar as ações da Azul e elas caírem. Então por isso que eu fico longe. E o indicador que eu trouxe aqui foi o índice de liquidez corrente. Esse indicador é calculado dividindo o ativo circulante pelo passivo circulante da empresa. O passivo circulante são as dívidas e obrigações que a empresa tem vencendo no curto prazo. E o ativo circulante é com que a empresa conta para receber isso daí. O caixa, estoques, contas a receber, enfim. E você já deve ter chegado à conclusão aí de que o índice de liquidez corrente precisa ser maior do que 1 para a empresa estar numa situação confortável, digamos assim, no curto prazo. Mas você sabe quanto que é o índice de liquidez corrente da Azul? 0,36, amigo.
Ou seja, a vida da empresa no curto prazo não tá fácil. Se é que empresa aérea tem vida fácil em algum momento. E na sequência aqui, para fechar com chave de ouro, a gente tem as ações da Oi. Oi BR3, tá barato ou é cilado? Muita gente acredita na recuperação da Oi, no turnaround da empresa. A Oi atualmente está em recuperação judicial e está em processo aí de se desfazer de alguns ativos para ganhar fôlego para se recuperar e focar na atividade principal que ela está querendo, que é justamente a fibra ótica. Se a empresa vai conseguir realizar sua estratégia e ser um bom investimento, vai depender muito da execução dos seus projetos aí e da sua capacidade de se desfazer desses ativos de forma bem sucedida. A Oi está dando prejuízo e tem uma dívida muito alta, mas não é nem sobre isso que eu vou falar aqui. Eu vou falar sobre a geração de caixa livre, o fluxo de caixa livre da empresa. É o valor de caixa que sobra depois que a empresa paga tudo que ela tem que pagar, todas as suas despesas obrigatórias. O fluxo de caixa livre é o que faz uma empresa valer dinheiro, sabe? Quando os analistas fazem o famoso valuation, eles projetam o fluxo de caixa da empresa futuro, traz isso a valor presente e descobre aí qual que é o valor, em teoria, justo dessa empresa. Só que quando uma empresa não está gerando caixa, não tem como você fazer um valuation que seja, digamos assim, muito eficiente. Por isso que o valuation da Oi hoje é todo baseado no sucesso que ela vai ter na recuperação aí e nesse segmento que ela está focando, que é justamente a fibra ótica. A empresa não está gerando caixa hoje, mas ela não vale zero justamente porque muitas pessoas acreditam que futuramente ela vai voltar a gerar lucro. O fluxo de caixa livre você calcula somando o fluxo de caixa operacional com o fluxo de caixa de investimento. Lembrando que o fluxo de caixa de investimentos geralmente é negativo, porque a empresa tira dinheiro do bolso dela para investir. Desde o final de 2017 até 2019, a Oi não gera caixa livre. Vamos ver o que é que vai acontecer em 2020, mas desde 2017 para cá, a empresa não gera caixa livre. Como eu falei, a empresa tem planos para desinvestir e gerar um caixa aí para ganhar fôlego. Lembrando que mesmo vendendo esses ativos, a empresa ainda investe bastante nessa área de fibra ótica, o que faz com que a sua necessidade de investimento seja muito alta. O sucesso da Oi vai depender do quão rápido a empresa vai conseguir voltar a gerar caixa livre suficiente para arcar com a necessidade de investimento da empresa e ainda assim gerar valor pro acionista de forma sustentável no longo prazo. Essa é a tese de praticamente todo mundo que investe na Oi hoje, com exceção das pessoas que especulam. Mas a gente não pode esquecer que todo esse projeto da empresa tem o risco de execução. No papel é uma coisa, mas se a empresa vai realmente conseguir fazer isso e ter sucesso, é outra. Existe sempre risco. Lembra que eu falei? Eu torço muito para que a Oi dê certo, afinal de contas a gente tem empregos ali, vidas que dependem daquela empresa ali. Qualquer empresa grande, qualquer empresa do Brasil, é muito feio você falar que está torcendo para a empresa quebrar. Eu torço para que dê certo, porque são vidas em jogo. E eu torço mais ainda para que a fibra da Oi chegue logo aqui na minha cidade para ver se a gente consegue ter uma internet que preste aqui. E o papo foi esse. Se você gostou desse vídeo, você vai gostar mais ainda desse que vai estar aparecendo aqui na sua tela agora. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino das notifications. Um abraço, tamo junto, papai!